Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Cidadania. Hoje o tema é liberdade de expressão e fake news. Eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp o advogado Arthur Rolo. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, prazer estar aqui para falar desse tema tão importante que é a liberdade de expressão em um momento em que as redes sociais estão até impedindo o presidente da República de se manifestar. Pois é um assunto bastante polêmico e bastante discutido nos últimos dias, né? Nós tivemos, por exemplo, um post do Ministério da Saúde no Twitter que foi, né, dito aí, diria censurado, doutor, eu posso dizer assim, ou é moderado? Como é que a gente pode dizer isso na linguagem jurídica? Na verdade, censurado não foi porque censura implica em um controle prévio, não deixar publicar. Esse controle posterior não pode ser entendido como censura, mas fica aquela dúvida, que eu acho que é o objetivo desse programa hoje, de dirimir, fica aquela dúvida se a rede social tem o poder de questionar uma afirmação de um órgão oficial como o Ministério da Saúde. A informação pode estar errada, eu não estou entrando no mérito da informação, mas qual é o poder que a rede social tem de questionar uma informação governamental, por exemplo, nesse caso? Foi um assunto bastante comentado nesses últimos dias e o senhor acabou de falar, né? Até que ponto a rede social ela pode, né, tirar o conteúdo de uma instituição, o Ministério da Saúde. O que pode ser feito, né? Por exemplo, a União tomou medidas em relação a isso. Como é que funcionaria? Qual que seria o procedimento na sua visão, doutor? Eu desconheço, mas vamos ver, recentemente aí a gente teve a eleição de 2020 e essa questão da liberdade de expressão foi bastante debatida, por exemplo, aqui no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. E também é debatida no Supremo Tribunal Federal, nos tribunais superiores em geral. O que prevalece sempre é a liberdade de expressão. Só vai ser mitigada essa liberdade de expressão, só vai ser limitada essa liberdade de expressão quando houver um abuso de direito. A gente tem na Constituição Federal a liberdade de expressão como um direito fundamental de toda e qualquer pessoa e a liberdade e o direito à informação também de toda e qualquer pessoa, inclusive de receber várias fontes de informação para dirimir. Agora, o problema é o abuso desse direito, que tem gente que abusa desse direito o quê? Para xingar, para praticar crimes na internet, redes sociais, infelizmente, tem muita gente que comete crime de pedofilia, que comete crimes contra a honra, que dissemina fake news, ainda mais agora em época de vacina de Covid-19, de tratamento de Covid-19, tudo isso entra em discussão, mas não nos parece, já adiantando o nosso posicionamento, que a rede social tenha este poder de certificar ou não a verdade, de dizer que aquele conteúdo é um conteúdo verídico, de dizer que aquele conteúdo é um conteúdo falso, ou de tirar um perfil do ar. Se tira um perfil do ar, aí sim a gente pode dizer que nós estamos diante de censura, porque a pessoa perde aquela ferramenta para se comunicar. E hoje, aí vocês vão falar, não, tudo bem, me tirou aqui uma ferramenta, vamos falar os nomes que a gente não tem como sair deles, né? Me tirou o Twitter, tudo bem, você tem ainda o Facebook, mas você tirou um veículo, um canal para a pessoa se comunicar, essa rede social, qual é o poder? Será que a rede social tem o poder de banir alguém sem dar aquele direito constitucional do contraditório? Eu entendo que não. Agora, doutor, o senhor acha que hoje existe, né, um comportamento de algumas pessoas que se escondem atrás das redes sociais? De repente, a pessoa ela não tem, né, a noção, por exemplo, coisas que você não falaria olho no olho, você vai lá e fala pelas redes sociais. O senhor acha que isso é um comportamento cada vez mais frequente? Tem aquele famoso efeito manada, né? Aquelas pessoas que quando se reúnem têm aquele comportamento antissocial, e tem um efeito também daquele suposto anonimato da rede social. Porque, por exemplo, se a pessoa está cara a cara com a outra, se uma se comporta de uma forma errada, não sabe o que esperar da reação da outra, justamente. Vai ter uma reação espontânea que pode ser até
violenta, naquele tete-a-tete, vamos dizer assim. Quando a outra pessoa está atrás da internet, essa reação ela já não pode acontecer. Então, eu diria para você que todo mundo fica mais corajoso quando está na internet. Coisas que são ditas na internet não seriam ditas pessoalmente, porque iam gerar muitas vezes uma reação do outro lado, talvez até de maior proporção. Então, sem dúvida nenhuma, as pessoas acham que estão anônimas nas redes sociais e na internet, não estão, e acham também que podem dizer o que bem entendem, que podem colocar aí as palavras que quiserem, quando também não podem fazer isso. Agora, doutor, qual que é o limite, né, entre a liberdade de expressão e, de repente, usar dessa liberdade de expressão para difundir fake news? Bom, a liberdade de expressão, como a gente viu, ela é a regra, só que ela também não é um direito absoluto, tem que ter limitações. As limitações vêm pelo próprio texto constitucional. A informação ela tem que ser verdadeira, então se esta informação é falsa, ela pode sofrer restrição. Também temos lá no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, que ninguém pode violar a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem de outras pessoas. Esta também é a limitação. Então, temos a regra da liberdade de manifestação de pensamento, mas é uma liberdade com responsabilidade, não é uma liberdade absoluta. Então, é possível, sim, fazer o controle da informação falsa, das informações falsas, e é possível, sim, fazer o controle das manifestações ofensivas. A questão é, quem faz esse controle? É a rede social? Porque o que acontece muito também, toda vez que a gente vai ao Poder Judiciário contra uma rede social, eles dizem o seguinte, espera aí, eu sou um provedor de informações, eu fico reproduzindo ali na minha plataforma as informações das outras pessoas, então eu não tenho controle sobre tudo que é escrito. Ao mesmo tempo, diz que não tem controle na hora de se esquivar da responsabilidade do Poder Judiciário, mas quando alguém publica alguma coisa, tem o controle. É óbvio que se, por exemplo, tem aquelas ferramentas de denúncias das próprias plataformas, olha, tem aqui um conteúdo criminoso, tem aqui um conteúdo de ofensa, mas teria que ter, nos termos constitucionais, um contraditório. Eu faço uma analogia com um partido político. Como é que fica? O partido político é uma pessoa jurídica de direito privado. O provedor também aí é uma pessoa jurídica de direito privado. Mas o partido político não pode expulsar qualquer filiado da cabeça dele. Ele tem que seguir um rito procedimental, seguir as suas regras estabelecidas, o seu contraditório. Quando você entra numa rede social, você assina lá e concorda com uma política de responsabilidade. Se a plataforma, pode acontecer dela própria descumprir essa política de privacidade, essa política da plataforma ao excluir alguém. E aí é o controle judicial. Eu, particularmente, entendo que não pode haver o banimento de ninguém de rede social, porque isso é a própria rede social fazendo a justiça e isso, no nosso sistema jurídico, é inconcebível. O senhor acha que isso cabe só à justiça que deve determinar, por exemplo, o banimento de alguém de uma rede social, por exemplo? Eu acho que pode tirar, por exemplo, informações falsas de uma rede social, só que não pode pura e simplesmente banir. E eu, por exemplo, se eu publico alguma coisa na rede social, a rede social tira o meu conteúdo dizendo que é falso, eu passo a ter o direito em relação à rede social de compeli-la a manter aquele conteúdo, provando que aquele conteúdo é verdadeiro. Então, vai passar a rede social a ter o dever de provar que aquele meu conteúdo é falso. Da mesma forma, vai banir alguém da internet, não, está violando a nossa aqui política da plataforma. Eu acho que para banir, como é uma coisa grave, ainda mais agora que a gente viu presidente da República, ainda mais agora que a gente viu falar que a informação do Ministério da Saúde é falsa, entra com uma ação. A plataforma entra com uma ação contra o Ministério da Saúde. Eu não estou falando para fazer isso em relação a todos os usuários. Mas, até porque não teria corpo jurídico suficiente. E né? também ia atravancar o Poder Judiciário. Mas entrar com uma ação, nesse caso,
específico para até para aquela, por exemplo, o Ministério da Saúde ser proibido de publicar novamente informações falsas sob pena de multa. É até uma autoproteção da plataforma. Agora, banir alguém, vamos supor, porque o que pode acontecer nesse caso também com o Ministério da Saúde? Publicou uma, tomou lá, é que nem jogo de futebol, né? Toma o cartão amarelo, aí toma 2 amarelos, é expulso. Imagina se uma plataforma qualquer aí exclui um órgão de governo que presta também informação à população da sua rede social. Isso é um absurdo, me parece um absurdo. Agora, doutor, dentro dessa linha, por exemplo, recentemente o WhatsApp ele veio com anúncio de algumas mudanças nos termos de uso. A partir do momento que eu uso a rede, eu sou obrigado a aceitar essas mudanças? Então, a grande questão aí é a mudança no meio do caminho, né? Eu não tenho dúvida que essas plataformas, aí vão falar, mas presta um serviço gratuito. Esse serviço não é gratuito. Esse serviço ele é prestado em troca de anúncios publicitários, então vira e mexe a gente está navegando nas redes sociais e a gente se depara com publicidade, e essa publicidade remunera a atividade da rede social. As pessoas estão lá para ter informações, as pessoas estão lá para encontrar amigos, e o que não está correto é esta mudança de regra no meio do caminho. Você infla uma plataforma, essa plataforma não tem ninguém, aí você deixa ela sem publicidade, infla, aí muda as regras do jogo no meio do caminho, quando todo mundo já está até psicologicamente dependente do uso dessas plataformas. Então, eu entendo que essas mudanças de regras no meio do caminho, elas não podem acontecer. Se pode modificar para os usuários novos, para os usuários antigos, eu entendo que não, porque seria uma espécie, vamos dizer assim, de direito adquirido em relação àquela política que você aceitou quando você aderiu à plataforma. Se muda no meio do caminho, por exemplo, teve plataforma de foto que você postou as suas fotos lá, eles falaram, não, nós não vamos usar a sua foto para nada. E aí, de repente, passa a usar a sua foto gratuitamente, a monetizar a utilização dessa sua foto, isso acaba prejudicando aí o usuário que é consumidor e as redes sociais são fornecedores nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Agora, doutor, por exemplo, tivemos um episódio recente nos Estados Unidos, né, onde o presidente da República emitiu uma opinião que gerou consequências aí até, dizem, até um atentado à democracia. Como esses chefes de Estado, quando se pronunciam, né, e causam algum efeito, como eles podem responder? Bom, primeira questão... Se é que devem, né? É importante a gente Eu esclarecer. entendo que numa situação urgente como essa que aconteceu com o presidente Trump nos Estados Unidos, exigia uma intervenção imediata da rede social. Então, acho até que ela fez bem de tirar aquele conteúdo, porque poderia gerar um mal maior, estava gerando comoção, e poderia gerar um mal maior, colocar em risco a vida de mais pessoas, além daquelas que morreram na invasão do Capitólio. Agora, o que eu acho é que deveria ter a rede social adotado uma medida contra o presidente da República para promover o banimento. É possível, resolvido aquele problema urgente, era possível entrar com uma ação judicial, pedir uma liminar para excluí-lo enquanto a questão está sendo discutida no Poder Judiciário. O que aconteceu? Você exclui e aí a pessoa que foi excluída que vai ter que entrar no Judiciário. Tá errado esse procedimento, na minha opinião. Exclui o conteúdo ilícito e aí depois entra com alguma providência contra o presidente da República. Nesse caso, ele pode ser responsabilizado pelo que ele fez? Pode, está sendo responsabilizado, está correndo um processo de impeachment, ele vai deixar a cadeira e o processo de impeachment vai continuar. É uma forma de ser responsabilizado? Sim. Houve quebra-quebra lá no Capitólio, destruíram bens públicos. É possível responsabilizar o presidente Trump por esses prejuízos no Capitólio a partir do momento em que ele incentivou aquela invasão? Sim. É possível ser responsabilizado também ali por aquelas vidas perdidas? Em tese, aí o campo para a responsabilidade é grande. Voltando, né, para o
usuário da rede social, ele pode também ser penalizado por tudo que ele propaga na rede? Como é que funciona, né, a lei, né, e os tribunais em relação a isso? Com certeza, a gente tem muita, por exemplo, uma coisa que a maioria das pessoas não se dá conta, muita violação de direito autoral em rede social. Então eu pego uma foto que não é minha, por exemplo, eu faço lá um meme, eu pego lá, altero a foto, crio um meme e solto na internet. A partir do momento que eu faço isso usando de uma obra intelectual de uma outra pessoa, eu estou deixando de pagar por aquela obra intelectual e estou causando prejuízo aí ao autor dessa foto. Isso acontece, por exemplo, com texto. Às vezes a pessoa pega um texto de outro autor na internet e publica na sua rede social como se fosse seu, sem mencionar a fonte. Então, desde esses pequenos problemas até aquela porn revenge, né, que é aquela vingança que o namorado briga com a namorada briga com o namorado, eles têm fotos íntimas um do outro e começam a publicar essas fotos nas redes sociais. Então, todo mundo que está na rede social está identificado ou diretamente, aqueles que se identificam, mas eu criei um perfil fake. É difícil, tem hackers que conseguem fazer isso, conseguem o que a gente chama de ocultar o IP. Mas a maioria das pessoas não sabe ocultar o IP, as pessoas estão lá identificadas. Através do IP é possível identificar a pessoa, responsabilizar, rastrear. No campo do direito do consumidor, por exemplo, tem muito consumidor que xinga a empresa, tem empresa que xinga consumidor. Eu, antes de vir para cá, estava vendo na internet o caso de um restaurante que, depois de ser criticado pelo cliente, criticou o comportamento do cliente e teve que pagar uma indenização de R$10.000 num desses sites de avaliação de restaurante. Então, ninguém está livre em rede social tem que ser usada com responsabilidade. A gente fala em bullying das crianças, hoje o bullying acaba sendo um bullying virtual, um bullying digital. O bullying vai para as redes sociais. Então, os pais têm que tomar cuidado com que os próprios filhos, por exemplo, eu tenho um filho de 9 anos que já está me pedindo rede social e eu estou segurando. Eu deixei um canal no YouTube, por enquanto, que eu estou supervisionando, mas um belo dia aí eu tomei um susto, porque tinha lá um conteúdo que eu não queria que ele tivesse levado ao ar. Então eu tenho controlado e tudo, mas hoje em dia é muito difícil deixar os filhos fora da rede social também. Pois é, e essas redes sociais, o senhor tocou num tema interessante, porque teoricamente elas são proibidas para menores de 18 anos, né? Como é que funciona isso? Porque a gente sabe que hoje, né, o jovem aí, o adolescente e até as crianças já pedem. Quem responde judicialmente em casos aí de mau uso das redes? Bom, então, no caso específico, tem lá, algumas têm limitação de 12 anos, né? Para entrar tem limitação de 12 anos. Agora, o YouTube, por exemplo, tem a possibilidade, inclusive, de utilização por crianças, o YouTube Kids. Então, é possível e aí, obviamente, na própria publicação do vídeo tem se o conteúdo é para criança, não é. Então, eles estão se cercando de cuidados. Não sei se você se recorda e se os nossos colegas de casa se recordam, mas tinha uma época que no meio do desenho, a criança estava vendo o desenho e aparecia lá o monstro, né? Aparecia lá o monstro no meio do desenho. Aí a moderação de conteúdo, nesse caso, tem que ser feita pela rede social. E isso é fácil na medida em que o Momo, que eles falavam, né? Que apareciam denúncias. Então, a rede social é responsável. Agora, o pai, por exemplo, se uma criança faz bullying virtual com a outra, publica um vídeo no YouTube, nas redes sociais, etc., são os pais da criança que vão responder por esse conteúdo que é veiculado. Exato. Agora, um outro assunto, doutor, que tem sido muito falado, ainda mais em tempos de pandemia, é a história aí das fake news, que a gente já abordou no começo do programa. Qual que é a forma jurídica da gente tentar diminuir as fake news? A gente pensa aí num tempo de pandemia, aparecem aí os tratamentos mais mirabolantes, as notícias aí mais mirabolantes, e isso pode causar um problema muito sério. Muitas pessoas podem ser afetadas por uma fake news. Como a gente avança de legislação,
doutor? Vamos pegar de exemplo, né? Você está falando aí de fake news em época de pandemia. Teve um líder religioso que falou que a vacina tinha lá o vírus da AIDS. São questões absurdas muitas vezes, mas que são publicadas na internet e tem gente que acredita. As redes sociais podem, num primeiro momento, moderar esse conteúdo para não gerar um dano. Quando eles fazem aquela restrição, quando eles colocam lá que aquela informação é duvidosa, eles até reduzem o alcance dessa informação, mas em casos mais gritantes, eles podem até tirar o conteúdo do ar, mas normalmente esse conteúdo ele é tirado do ar judicialmente. É possível também tirar esse conteúdo do ar judicialmente. Então, fazendo prova de que aquela informação é falsa, a gente tem hoje vários órgãos governamentais que devem zelar pelo conteúdo da informação. Então, é óbvio que a gente não consegue cercar todas as fake news. Por exemplo, uma fake news, um sujeito que produz uma fake news que ele tem 30 seguidores, isso não vai ter impacto. Mas os próprios órgãos de saúde, por exemplo, têm condição de monitorar as redes sociais e de ver quando alguma informação falsa está repercutindo na campanha de vacinação, está repercutindo na desinformação e entrar judicialmente para derrubar aquele conteúdo e para punir. A hora que começar a doer no bolso de quem veicula essas fake news, a hora que essas pessoas começarem a ser responsabilizadas criminalmente, porque orientar falsamente, por exemplo, orientar a pessoa a tomar um remédio que não é eficaz, orientar a pessoa a não usar máscara, a se comportar de forma arriscada para a sua saúde, configura crime. Então, é possível, sim, responsabilizar essas pessoas. Tem que começar a doer no bolso, tem que começar a responsabilizar criminalmente. A hora que a gente tiver essa política de responsabilização daqueles autores de fake news, isso vai mudar, esse quadro vai mudar. Mas você acha que a justiça hoje ela é muito lenta nessas questões? Como você analisa? Você tem algum case que você pode dizer para a gente, foi rápido, realmente alguém foi punido por fake news ou pelas consequências que uma fake news trouxe? Bom, tem os cases eleitorais, na justiça eleitoral a remoção de conteúdo é extremamente rápida. O conteúdo é publicado, dali 1 hora, 2 horas, o conteúdo já está fora do ar. A justiça comum ela demora mais para funcionar, mas essas liminares são rápidas também. Nesse caso específico do líder religioso, o conteúdo foi tirado do ar rapidinho. É óbvio, a gente tem que escolher aqueles conteúdos que têm o que a gente chama de repercussão, né? Que tem o engajamento, né? Eles falam muito em rede social em engajamento, que provocam o engajamento. Não vai dar para controlar tudo. Se uma notícia mentirosa é publicada numa página sem repercussão ou por um usuário sem repercussão, não vai dar para controlar, mas quando existe um engajamento, quando existe um grande compartilhamento, uma grande repercussão, como vem acontecendo, por exemplo, com algumas autoridades nacionais, isso gera tem que gerar um movimento aí para tirar do ar esse conteúdo e, inclusive, mediante ações judiciais. Agora, doutor, é importante, né? Eu sei que uma das suas especialidades é o direito eleitoral. Como foi o cenário das fake news nas eleições de 2020? Melhorou em relação às eleições de 2018? Lembrando até que tanto a Câmara Federal quanto a Assembleia Legislativa tiveram CPI para abordar o tema fake news nas eleições de 2018. Como o senhor analisou o cenário de 2020? Houve melhora? Houve mais controle? Como o senhor faz essa leitura? Eu entendo que melhorou, mas ainda a justiça está sempre correndo atrás do prejuízo, né? Então, tem questões, sobretudo o período eleitoral é muito curto, você remove o conteúdo, mas depois os processos continuam para responsabilizar criminalmente e civilmente os autores. Então, tem muito caso de eleição que vai continuar sendo discutido nos próximos anos, dentro desse espírito de não deixar que os ofensores, aqueles que disseminam fake news, fiquem sem punição. O ideal é que uma pessoa que seja vítima de fake news, mesmo que remova o conteúdo, tem gente que acaba deixando para lá. Remover o conteúdo, é período eleitoral, é aquele calor da eleição, passou a eleição, acaba deixando para lá. Não, se foi uma ofensa grave, se foi uma ofensa séria, tem que perseguir isso até o final, que a gente tem feito lá
nos casos dos nossos clientes, né? E a gente entende que isso é fundamental para a educação. Eu acho que vem melhorando, eu acho que a tendência é melhorar, mas nesse meio tempo também as tecnologias vão avançando, fica mais difícil de você alcançar as pessoas e aí fica essa briga do gato e rato. A tecnologia avança e aí o judiciário e a legislação tem que correr atrás para conseguir dar conta de reprimir essas fake news. Em relação a outro fator que o senhor explicou muito bem, que são os robôs, né? Os sistemas que geram também esse tipo de situação. Você acha que a justiça tem sido eficaz com isso? Eu acho que a justiça tem tentado fazer a sua parte, mas eu acho que nesse aspecto de robôs, principalmente as próprias plataformas têm que ter uma colaboração mais próxima da justiça. O que a gente tem visto é que tem plataformas que não têm o espírito de colaborar com a justiça, tem escritório aqui no Brasil, exploram atividade aqui no Brasil, mas quando você vai processar, tem que processar nos Estados Unidos, por exemplo, onde é a sede principal. Está faltando o espírito de colaboração de algumas plataformas e eu acho que, sobretudo em relação aos robôs, as próprias plataformas têm as melhores ferramentas para identificar e para derrubar esse tipo de situação. Eu acho que já melhorou na eleição americana, que a gente teve influências nas eleições americanas anteriores que não aconteceram nessa, e melhorou bastante também nas eleições brasileiras, mas isso sempre deve gerar um aprimoramento constante. Doutor, estamos chegando nos momentos finais desse nosso programa, Leste Cidadania. Hoje falamos aí de fake news e liberdade de expressão. Agora eu quero uma análise, né, de um cenário geral, falar um pouco do mundo e também do Brasil. Você acha que nós temos ameaças à liberdade de expressão? Qual que é a sua análise? Acho que a gente tem ameaça à liberdade de expressão, sim. A gente não falou, mas vale a pena falar agora, que o próprio Tribunal Superior Eleitoral vem sendo vítima de fake news em relação à urna eletrônica, com um processo de desconstrução que tem sido feito da urna eletrônica, mas isso é objeto de punição, já teve gente que foi presa, tem gente que está sendo responsabilizada. O grande dilema é o equilíbrio entre o direito de manifestação de pensamento e o controle dessa manifestação de pensamento, porque se você controla demais, pode ser entendido como censura, se você controla de menos, pode ser entendido como uma liberação aí para cometer crime, uma liberação para ofender, e não é por aí. Então, é um desafio permanente, são questões que dependem de avaliação caso a caso, no caso concreto, e aí você tem juízes que avaliam bem, juízes que avaliam mal. Então essa discussão eu tenho para mim que vai perdurar aí por muitos anos, mas a regra é o prestígio à liberdade de manifestação de pensamento, a exceção é restringir a manifestação das pessoas e também não podem as redes sociais sair controlando o conteúdo das pessoas e banindo pessoas a seu bel prazer. Tem que ter aí a autoridade do Estado para que isso aconteça de forma correta. Doutor Arthur Rola, eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp Cidadania de hoje. Volte aí mais vezes para trazer mais esclarecimento ao nosso telespectador. Obrigado, estou à sua disposição e à disposição dos nossos telespectadores. Muito obrigado. Muito obrigado. Este foi mais um Alesp Cidadania, falando aí de liberdade de expressão e fake news. Você continua com a programação da Rede Alesp. Eu convido você a acessar nossas redes sociais no Facebook, no Instagram e o nosso canal no YouTube, onde você tem todo o conteúdo produzido pela Rede Alesp. Até um próximo encontro. Valeu!